Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Projeto Amar, né, nas nossas tardes de terça. Bom tê-los aqui, bom ter a presença de vocês, para nós falarmos sobre Jesus, para nós falarmos sobre o Espiritismo, e é sempre importante, imprescindível. E para nós iniciarmos a nossa atividade da tarde, nós vamos fazer a leitura do livro Faz Todo Dia, de Lorival Lopes. E a mensagem é a que tem a data de hoje, 13 de abril. A mensagem diz assim: elogie. Ao elogiar, o elogio beneficia, em primeiro lugar, a você mesmo. Um bom pensamento sai de você. E nesse sair, nesse emitir, você consegue aumento de bondade e de capacidade para formular bons pensamentos. Por outro lado, a pessoa elogiada, ao se sentir feliz, manda vibrações bondosas em direção a você. Talvez sinta que da vida só recebe condenações, exigências, sacrifícios. Quando o seu elogio chega, é como água que sacia a sede. Se você elogia, você eleva a pessoa e eleva-se também. O seu elogio faz um bem maior do que você pode imaginar. Então, quando o texto já começa nos dizendo elogiar é formular bons pensamentos, aí nós nos lembramos de Leon Denis, quando ele diz que o pensamento é criador. Então, o que é que nós precisamos fazer com os nossos pensamentos? Formulá-los para o bem do próximo, porque vamos receber essas emanações, essas vibrações também de bondade, de boas energias. Então, vigiemos os nossos pensamentos, coloquemos-nos em pensamentos positivos durante todo o tempo, e quando não der, vamos dando aquela escorregada, aí a gente concentra novamente e volta a pensar positivamente, emanar essas vibrações de energia. Esse é um exercício diário e necessário para nós mesmos e para todos aqueles que nos cercam. Que o Mestre Jesus possa nos orientar sempre, ele nos orienta, para que mantenhamos esses pensamentos positivos, esses elogios em dias, o elogio sincero, o elogio do coração, aquele elogio que aponta para o positivo da pessoa que está junto a nós, e para o nosso positivo também, nos orientando, fazendo com que nós consigamos sempre observar o que há de bom no outro e sermos cada vez mais indulgentes e mais benevolentes com os erros. Então, meus irmãos, muito obrigada pela presença aqui. E nesse momento que nós estamos falando de bons pensamentos, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre, esse Mestre tão amado, o Mestre Jesus. Vamos respirar, pensar no amor, na bondade, na natureza que nos beneficia, esse sol que nos aquece. Em Deus Pai, glorioso, o Mestre amado, o Mestre Jesus, nosso guia e modelo, todos os dias. Senhor Jesus, abençoa a nossa tarde, abençoa os nossos corações, o nosso pensamento, para que possamos eminar boas energias, Senhor, para que possamos seguir nessa trilha do bem, dentro desse esforço e dessa vontade de todos os dias.
Senhor Jesus, inspira a nossa palestrante da tarde, Isabel, que ela possa nos ensinar, nos orientar, que as suas palavras sejam assimiladas e praticadas. Porque falar em teu nome, Mestre, é nos fazer crescer. Muito obrigada por esta tarde, por este momento. Ilumina os nossos guias, os nossos mentores, ilumina os mentores do amado. Mestre amado, ser conosco agora e sempre, que assim seja. Boa tarde novamente, meus amigos. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos e a todas. Isso. E aqui, continuando as nossas atividades do mês de abril, nós temos o tema do mês de abril é a revelação espírita. Nós temos hoje uma convidada esperada, que é a Isabel Andrade, que vai nos falar sobre cristianismo e espiritismo. Né, Isabel? Isso. Isabel, que Jesus te inspire. Você vai ter 50 minutos para falar, depois tem as perguntas. Tá bom, Isabel? Ok, obrigada. Boa. Então, boa tarde a todos. Boa tarde ao Amar, a todos os ouvintes, a todos os que estão agora conosco fazendo essa reflexão sobre cristianismo e espiritismo. Um tema bem interessante e muito amplo. Mas vamos fazer primeiro uma breve passagem pelos movimentos que antecedem o cristianismo, uma passagem histórica. Vamos compreendendo assim até os dias atuais. Antes da vinda de Cristo, com exceção apenas dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés e depois por intermédio de Jesus. O monoteísmo é a doutrina religiosa que defende a existência de um único Deus, uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai e Criador Supremo. O monoteísmo é consolidado com os 10 mandamentos, também conhecido como Decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai, como conta a história. Moisés, esse líder que precisou estar à frente do povo através da travessia para a terra prometida. Ele, como expressão rude, um homem à sua época, mas com palavra firme e forte, para conduzir aquele povo tão indisciplinado. Ele recebeu do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo assim um alicerce para o aperfeiçoamento moral do mundo. É um dos que antecedem a Jesus. Ele é obrigado a manter, com grande esforço, pelo temor a Deus, um povo que era naturalmente turbulento e indisciplinado. Era assim que estava a humanidade na época de Moisés. A lei mosaica foi, então, a precursora direta do Evangelho de Jesus. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec menciona lá no capítulo 1 que na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada pelo Moisés. A lei de Deus, invariável, e a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modificava com o tempo. Depois disso, vamos fazer uma lembrança aqui
a primeira religião monoteísta da humanidade, que é o judaísmo, que fundamenta-se na revelação dos 10 mandamentos, esses que foram transmitidos a Moisés. O Decálogo é considerado o evento fundador da religião de Israel. É a religião também monoteísta e a primeira grande religião monoteísta da humanidade. Vale salientar que nós temos 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Para chegar até o cristianismo, precisamos compreender também que o cristianismo surge justamente dentro do judaísmo como uma pequena seita religiosa durante aqueles primeiros séculos da era cristã, baseado na crença de que o Messias prometido de Israel seria Jesus. Já os judeus, em sua grande maioria, não aceitaram Jesus como Messias prometido. E eles continuam esperando a vinda desse personagem da fé judaica. Não podemos deixar de citar uma figura muito importante, antes também de Jesus, antes de Jesus se lançar como o grande homem com suas grandes pregações, não podemos esquecer da figura de João Batista. João Batista, o precursor, já no Novo Testamento, filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João, ele vem de uma linhagem sacerdotal, mas ele não segue o sacerdócio, pelo menos na forma como o seu pai praticava. Ele adotou um modo de vida simples, ascético e vivendo no deserto da Judeia. Com muito zelo, ele anuncia a vinda do reino dos céus. A pregação de João Batista era muito contundente e desagradava a muitas pessoas. Ele tinha um temperamento ardente, apaixonado. E Jesus enaltece a sua missão quando diz, lá em Mateus, capítulo 11, o seguinte: em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, colocando João num grau bem elevado, o maior dos profetas. E é justamente o último profeta, o profeta do Novo Testamento, que vem também anunciar, apesar de contemporâneo de Jesus, a chegada de Jesus. Depois ele próprio se encontra com Jesus lá naquela passagem do Rio Jordão. O Espiritismo aceita a ideia de ser João Batista a reencarnação do profeta Elias. Bem, muitas doutrinas cristãs, diferenciadas entre si, surgiram desde as primitivas comunidades cristãs. A origem dessas comunidades deu-se em plena expansão lá durante o Império Romano. Como o imperador romano era também a figura religiosa máxima do império, quaisquer seitas eram prejudiciais ao seu poder absoluto. Assim, aquelas comunidades cristãs primitivas, nesse período, foram muito perseguidas. Mais tarde, o Império Romano vai adotar as crenças cristãs como religião oficial. E isso é muito importante na história do cristianismo, porque vai ocorrer desta maneira a fundação da Igreja de Roma. E a partir daí vão se originar várias doutrinas cristãs. Essas doutrinas, essas comunidades vão nascendo dos ensinamentos de Cristo como prolongamento e superação do próprio judaísmo. Daí vão se formar 3 ramos que nós precisamos citar: a Igreja Católica, as igrejas protestantes e as igrejas ortodoxas. Embora haja divergências em importantes aspectos doutrinários, essas 3 vertentes permanecem irmanadas
por sua crença. E nós vamos precisar investigar aqui quais são esses pontos para a gente compreender o papel do Espiritismo logo adiante. Elas se mantêm convictas no caráter divino da revelação de Jesus, na existência de um Deus único em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são essas 3 pessoas iguais em natureza e dignidade, que criou o mundo do nada e nos princípios essenciais da cristandade. Aí são aqueles princípios de amar a Deus sobre todas as coisas, que é traduzido também como amar ao próximo como a ti mesmo, e também a fé na chegada do reino de Deus. Então, essas 3 vertentes cristãs se mantêm unidas nesses aspectos. Além disso, o cristianismo, em todo o seu conjunto, se distingue de outras religiões monoteístas por ser a única que proclama a realidade de um homem-Deus, Jesus Cristo, a ideia de Jesus Cristo como o próprio Deus, ele mesmo, encarnado em forma humana, para realizar a vinculação mística e real de toda a humanidade com o Criador. Esses 3 ramos do cristianismo também têm o mesmo livro sagrado, que é a Bíblia, e acrescentam ao Antigo Testamento judaico o Novo Testamento, que compreende ali os evangelhos e os outros livros que foram escritos depois do nascimento do próprio Jesus. Então, o marco fundamental da origem do cristianismo se refere ao nascimento de Jesus Cristo. Uma série de episódios, de feitos miraculosos, é vinculado à imagem, à figura de Jesus. Neste princípio, a disseminação da religião pelas camadas mais populares deve-se também às pregações daqueles 12 apóstolos de Jesus. André, Bartolomeu, Filipe, Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Pedro, Tadeu e Tomás. Mas não se pode falar de cristianismo sem lembrar da figura de Paulo de Tarso. Já 34 anos da era cristã, quando aqueles primeiros cristãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano. 34 anos após a crucificação de Jesus. A imagem de Jesus se espalha, sua mensagem se espalha por toda a Palestina. Os discípulos estavam sendo perseguidos, principalmente pelos judeus. Por quê? Porque os seguidores de Jesus eram acusados de heresia e de traição à lei de Moisés. Em Jerusalém, um jovem judeu chamado Saulo, ele faz verdadeiras atrocidades com os cristãos. Após a sua conversão, já conhecida na estrada de Damasco, onde ele perde temporariamente a visão, e depois ele tem um encontro muito profundo com o próprio Jesus, que pergunta a ele, por que tu me persegues? E ele fica ali naquele momento de profunda meditação, tentando compreender o que estava acontecendo, e após aceitar Jesus também como mestre, quer dizer, após essa sua conversão, ele passa a se chamar Paulo, após o seu batismo. Para muitos teólogos, Paulo é um personagem fundamental nos primeiros anos do cristianismo. Nós não podemos esquecer da trajetória de Paulo de Tarso. O trabalho de evangelização foi em grande parte responsável pelo caráter universal da doutrina cristã e a sua mensagem expressa em cartas que foram enviadas àquelas comunidades que fundava, ainda hoje é considerada o alicerce da jurisprudência, da moral,
da filosofia modernas aqui no Ocidente. Enquanto a maioria dos apóstolos que conviveram com Jesus se restringiram ali nas regiões da Palestina, Paulo levou a palavra de Cristo para lugares distantes, como, por exemplo, Grécia e Roma. Já dando um grande salto, a grande expansão cristã dá-se, no entanto, séculos mais tarde, com a própria expansão colonial dos povos cristãos europeus colonizadores, que levaram a fé cristã para além-mar, no período das Cruzadas. No Brasil, aqui, a fé cristã, inicialmente, foi trazida pelos catequizadores da Companhia de Jesus. Então, a disseminação do cristianismo pelo mundo, resumidamente, foi feita desta maneira. O calendário internacional toma o nascimento de Jesus como marco referencial para a contagem dos anos. As datas cristãs comemoradas são o Natal, que comemora-se o nascimento de Jesus, o Dia de Reis, a Quaresma e a Páscoa, tendo dois grandes ciclos aí, que é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. A doutrina espírita adota a moral cristã, apesar de suas concepções teológicas diferenciadas. Para os espíritas, Jesus se trata do espírito mais elevado, já encarnado aqui no planeta Terra. Os espiritistas ou espíritas, esse vocábulo foi trazido por Kardec na época do lançamento da própria doutrina e da divulgação e lançamento do Livro dos Espíritos, trouxe essa nova palavra, espiritismo. Espiritistas ou espíritas são cristãos. Nós somos cristãos, nós nos afirmamos cristãos e atribuímos à doutrina espírita o caráter de uma doutrina cristã, já que seguimos os ensinamentos morais de Jesus. Os espíritas, ou seja, nós espíritas, fundamentamos a defesa cristã da doutrina no fato de Allan Kardec defender a moral cristã, isenta dos dogmas de fé a ela associados, que seria o que de mais próximo ao código de ética divino e racional o homem possui. Ou seja, esses dogmas que, na verdade, foram elaborados ao longo dos séculos pela própria igreja, não sendo por isso necessário segui-los para ser cristão. É assim o nosso raciocínio. Além disso, o item 625, lá do Livro dos Espíritos, afirma: Jesus é o maior exemplo moral que dispõe a humanidade, apesar de o Espiritismo negar a ele qualquer caráter efetivamente divino. Ou seja, Jesus não é Deus. Existe para o espírita o conceito de Deus. Jesus é um espírito, o espírito mais elevado que já se encarnou no planeta Terra. Ele não é aquele Deus que se humaniza e que retorna para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, a compreensão espírita de Jesus é diferenciada nesse aspecto. Jesus, sim, é um espírito puro, aquele que já transitou por todos os níveis, está agora em um estágio absoluto de pureza. E nós temos esta única informação, um único espírito puro, que temos como referência para nós, humanidade, é Jesus. Para compreender Jesus como espírito puro e não como a encarnação de Deus, os espíritas não são considerados por algumas vertentes religiosas cristãs como cristãos, por causa desse detalhe. Mas lembrando que nós nos consideramos cristãos
por nos colocarmos dentro do aspecto da vertente moral do cristianismo, da mensagem de Jesus. O Espírito Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele coloca o seguinte com relação a Jesus. É uma comunidade de espíritos puros que são eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e ali está colocado Jesus como um desses membros divinos, e que já se reuniu nas proximidades do planeta Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta como nossa casa, nossa morada, por 2 vezes. Ou seja, Jesus, ele esteve na organização planetária para receber essa humanidade terrena, terrestre. Então, a primeira vez, Jesus estava quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, no momento em que há esse desprendimento do planeta da nebulosa solar, Jesus está presente. E a segunda, quando ele decide vir, quando ele decide nascer, por amor a toda esta humanidade, fazer a sua tarefa, a sua missão, e de colocar para nós a sua mensagem maior de amor verdadeiro, trazendo para todos nós a lição imortal do seu evangelho, que é de amor e de redenção. Então, a gente vai percebendo desta maneira que Jesus é o construtor da nossa morada, planeta destinado às nossas reencarnações e também a nossa melhoria espiritual, onde nós estaremos reencarnando para o nosso aprimoramento moral, onde estaremos aqui vivenciando nossas experiências para a nossa lapidação espiritual. E Jesus, como um dos trabalhadores divinos, lança também o escopo de sua misericórdia sobre esse bloco que é o planeta Terra, ainda inicialmente informe. Então, ele ajuda na escultura geológica do orbe terreno. Vai talhando ali todo o planeta que será o planeta Terra. Bom, Jesus mesmo disse que ele não vem questionar a lei. Ele imprimiu a lei de Deus, recebida mediunicamente por Moisés, que foi conhecida como os 10 Mandamentos. Ele ensina a colocar essa lei em prática, ensina a compreender essa lei, ele amplia a dimensão do entendimento da lei do Decálogo. Então, ele não vem destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, ele veio desenvolvê-la, veio dar-lhe todo o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Então, por causa disso, é que os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina, vai combater sempre as práticas exteriores, vai combater as falsas interpretações, vai todo tipo de comportamento radical que vai reduzir essa lei a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não reduzir no sentido de minimizar, mas é uma redução que consegue ampliar com essas palavras, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele também acrescenta, aí está toda a lei e todos os profetas. Então, já colocando para toda a humanidade um entendimento muito mais ampliado da lei divina. Então, Jesus tem por tarefa, por missão, encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando essas condições para que o ser humano evolua em conhecimento
e em moralidade. Então, ele tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, porque Jesus é o Cristo de Deus. E somente a sua doutrina, somente os seus ensinamentos, com toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento de Deus. Por isso é que ele mesmo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, a vinda de Jesus mostra que a humanidade estava, naquele momento, já em condições de receber aqueles ensinamentos. Embora, muitas vezes, ele também falasse por meio de parábolas, para que nós fôssemos investigando ao longo das nossas trajetórias futuras e até hoje ainda investigamos e refletimos as mensagens que estão nas entrelinhas daquelas parábolas. Então ele começava, naquele momento que Jesus chegou para a humanidade em corpo físico, começava ali a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. No momento em que Jesus nasce, o mundo ainda estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. Como eu disse, o judaísmo é a primeira religião monoteísta. E Jesus era judeu, ele nasce numa família de judeus. Então, Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos da verdade e do amor. Sua palavra era mansa e generosa. Ele reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Ele disse também: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Ele não escolhia para quem ia falar, então ele atraía também com seu magnetismo amoroso aqueles que estavam precisando das curas físicas e das curas espirituais. Ele escolhe ambientes simples, ambientes pobres e mais desataviados para viver. A intensidade de suas lições são sublimes. Ele vai mostrar aos homens que a verdadeira mensagem, o verdadeiro amor, dispensa cenários suntuosos, dispensa locais suntuosos, de fóruns, areópagos, templos, para fazer-se ouvir da sua misteriosa beleza. Suas pregações eram geralmente em praças públicas. E ali todos aqueles que estavam sedentos de amor, de justiça, de paz, de cura, todos aqueles que eram desclassificados, desprotegidos, todos aqueles sedentos de Deus, sempre se sentiam atraídos pelo magnetismo de amor de Jesus de Nazaré. Ele combate todas as violências que são oficializadas muitas vezes pelo próprio judaísmo e vai renovar a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Então, quando diante dele vem aquela mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés deveria ser apedrejada, ele questiona amorosamente: quem não tem pecado, que jogue, que atire a primeira pedra. Ele faz uma reflexão, ou seja, ele faz com que as pessoas reflitam se seria justo cometer o apedrejamento, mesmo sabendo que era legal diante da lei mosaica. Ele espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando a todas as criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Quando ele foi questionado pelo próprio Pôncio Pilatos,
pouco tempo antes de ser crucificado. Então, sua palavra, sua mensagem era e é profunda, enérgica e misericordiosa. A mensagem de Jesus é a mensagem do cristianismo. A mensagem cristã causa impacto, porque é límpida e cristalina, é livre de fórmulas iniciáticas, é livre de manifestações de culto externo ou de interpretações teológicas. Não se reveste o ensinamento de Jesus de qualquer fórmula complicada. Por quê? Porque a mensagem de Jesus liberta, é a mensagem de libertação, vai libertar o coração humano de toda dor, de toda ferida, de todos os equívocos cometidos. A mensagem de Jesus é uma mensagem amorosa, através da fraternidade, do amor ao próximo e do conhecimento. Então, Jesus não exige de jeito nenhum que os homens se façam heróis, santos da noite para um dia, porque ele entende, ele compreende o tempo de cada um, mas ele sugere que se faça essa transformação com esforço. Voltando à mulher adúltera, após todos se afastarem e ninguém apedrejá-la, ele pergunta: cadê aqueles que estavam te condenando? Ela diz: todos já se foram. E ele diz: eu também não vou te condenar, mas vai, prossegue e não tornes a pecar. Ele sugere, ele dá uma sugestão amorosa, ele toca no coração, na alma. Continua a tua caminhada, mas não tornes a pecar. É um convite para a mudança, para uma mudança interna. Então, ele se dirige a todos nós. A palavra dele é dirigida, e é uma palavra tão atual, que é dirigida a todas as pessoas que estão como nós na lida do dia a dia, a todos aqueles que estão trabalhando na vida simples e que estão tentando mudar, tentando ascender, tentando se melhorar. Então, a mensagem de Jesus é a mensagem do cristianismo, é a mensagem cristã. Esclarece que o Velho Testamento, então, é um alicerce para esta revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas, porque o Evangelho são as palavras que vêm através do próprio Jesus. Então, nós devemos procurar as lições de Jesus, não apenas para uma exposição teórica, não apenas para um estudo, para uma compreensão intelectual, mas com o objetivo de aprimoramento e de aperfeiçoamento de nós mesmos. É é o que falta, é o que precisamos para esse autoconhecimento, para essa autotransformação e essa reforma íntima, que também é uma proposta da doutrina espírita. Então, nós precisamos compreender que o cristianismo é, em síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra de Jesus. Sendo assim, o verdadeiro cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo no Mestre de Nazaré. O verdadeiro cristão deve se espelhar em Jesus, porque ele ensinou a humildade, ele ensinou o amor incondicional, que são os segredos para a felicidade verdadeira, sendo imprescindível que todos nós, discípulos também que somos, edifiquemos o nosso íntimo com virtudes, virtudes cristãs, com as quais saberemos remontar as nossas dores, as nossas dificuldades, no momento que seja oportuno. Bom, qual a relação, então, que há entre Espiritismo, Cristianismo e Jesus? A moral proposta pelo Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus.
Desta maneira, a doutrina espírita é e deve ser considerada uma doutrina cristã, no sentido de que todos os princípios fundamentais do espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Então, para não deixar dúvida nenhuma em relação a isso, nós vamos trazer agora o que está lá na Gênese, Allan Kardec, a Gênese, que diz assim: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela tudo o quanto o Cristo disse e fez. Então, o Espiritismo, continua Allan Kardec, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram inteligíveis, ininteligíveis, certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina, colocando que a doutrina espírita vem ajudar a compreensão do Evangelho, que até então pode ter algo ainda não compreendido, algo ainda não admissível. Então, vem clarear, vem revelar, vem ajudar a compreensão do Evangelho e não destruir. Aí continua: vem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então, Allan Kardec, na Gênese, aqui coloca Jesus como Messias divino, colocando como aquele que é enviado por Deus, sim, lógico, como o maior espírito encarnado no planeta Terra, de acordo com a própria escala espírita, que temos conhecimento em relação aos graus de elevação moral, aquele que não comete mais equívocos, espírito puro, Jesus, o Cristo de Deus, que vem para o planeta Terra nessa grande missão de nos ajudar nessa ascensão, nessa estrada que temos ainda pela frente, de ascensão moral, de aprimoramento espiritual. Então, ele vem nos ensinar, ele vem mostrar, através da sua presença física, dos seus ensinamentos, das suas palavras, do seu contato físico com a humanidade, e vem mostrar o que é o amor, vem falar sobre o amor verdadeiro, e vem ensinar, vem pregar. Então, ele coloca que o Espiritismo não nega o Evangelho de jeito nenhum. Então, no final aqui do texto, a gente percebe que Kardec sugere que essa relação é muito especial para a doutrina espírita. Então, nós podemos descrever que Jesus representa para o Espiritismo o Espírito puro, o Espírito perfeito. Como um homem, ele tem toda a organização dos seres carnais, porém, como Espírito puro, ele já é desprendido da matéria. Ele vive muito mais a vida espiritual do que a vida material. E já não precisa de tanta experiência na matéria. Ele fez, diria eu agora, esse sacrifício de retornar à matéria física por amor à humanidade. Jesus é o mais perfeito modelo. Então, o Espiritismo vem nos trazer que Jesus é um modelo perfeito de homem. Para o homem, Jesus constitui aquele perfeito modelo de moralidade, na qual a humanidade deve se espelhar. Deus oferece Jesus como esse perfeito modelo, e a doutrina é quem ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava,
o Espírito de Deus o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. A doutrina espírita também nos diz que Jesus é o Espírito de verdade, o Espírito responsável pelo Espiritismo. Como o próprio Espiritismo, a revelação espírita é chamada do Consolador Prometido, em menção àquela promessa feita por Jesus, conforme os textos bíblicos, onde ele diz assim: muitas das coisas que digo a vocês, vocês ainda não compreendem, e teria a dizer muitas outras que também vocês não compreenderiam. Por isso é que lhes falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador. Aí ele complementa: o Espírito de verdade, que vai restabelecer todas as coisas e lhes explicará tudo. Está lá no Evangelho de São João e de São Mateus. O Espiritismo também nos diz que Jesus é o Espírito de verdade e que é o dirigente do planeta Terra, como eu já mencionei na obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que ele é o governador do planeta, o responsável pelo planeta Terra, ou seja, o responsável por todos nós. Jesus, também Espírito de verdade, é o nosso mestre. E aí eu trago agora uma lembrança de Erasto na Revista Espírita, lá em 1861, quando ele diz assim: eu tive que vos fazer ouvir uma voz, tanto mais severa quanto mais espera de vós o Espírito verdade, mestre de todos nós, certificando de que Jesus é o nosso mestre. Isso aqui é uma fala de Erasto na Revista Espírita, em 1861. Jesus, Espírito verdade, Consolador prometido. Essa nova revelação Jesus chama de Paráclito, que significa consolador, quer dizer o quê? Advogado, guia. E ele diz lá em João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. E aí nós vamos percebendo que, a exemplo da revelação espírita, o Espiritismo também é reconhecido como a terceira revelação, em referência ao que nós já colocamos, são consideradas 3 revelações da espiritualidade para com a humanidade. A primeira, personificada em Moisés, como já foi dito, junta-se a essa revelação o Decálogo, os 10 mandamentos. A segunda, a revelação feita pelo próprio Jesus, que consiste especialmente em 3 ensinamentos, que é o anúncio da vida futura, porque os judeus não tinham muita ideia de qual seria o destino das almas no pós-morte, a fraternidade universal, de que todos somos filhos de Deus, e irmãos uns dos outros, e o mandamento do amor incondicional, tanto ao Pai quanto ao próximo. E a terceira revelação, que vai cumprir todos os requisitos e os pré-requisitos do Consolador prometido, que é a revelação, que é o Espiritismo, que não está personificada em ninguém, porque são vários os espíritos comunicantes e vários médiuns receptores da mensagem espiritual. E se faz presente em toda parte, através de quê? Do intercâmbio mediúnico, com o qual a humanidade tem a extraordinária oportunidade de avançar nesse percurso rumo à evolução. Então, o que diria aqui, para a gente finalizar, é que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, por meio de provas irrecusáveis. Ele vai nos mostrar a espiritualidade, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário,
como uma das forças vivas e sempre atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E por isso, jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias, e daí vem que muitos do que ele disse permaneceu incompreendido ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo explica de modo fácil. Aqui fica, então, as minhas colocações sobre o cristianismo e essa relação do cristianismo com o espiritismo e com o próprio Jesus. Muito obrigada, Isabel. Excelente. Tá vendo? Eu estava ansiosa e aqui estou assim, feliz. E por você nos trazer essa compreensão espírita de Jesus também, que para mim, quando você trouxe o ponto da questão 625, Jesus, nosso guia e modelo, e desde que eu entrei na doutrina, eu digo, nossa, é a que mais me toca, é essa visão de Jesus como nosso guia e modelo, eu acho emocionante e brilhante. Você também nos trouxe essa questão da a mulher adúltera, aí quando você estava falando, eu estava pensando em Amélia Rodrigues, quando ela nos diz assim que Serápia, a mulher morroíça, também passou pela mesma situação. Então, ela teve muita coragem de tocar e infringir a lei, né? Porque aí, como você nos trouxe esse amor de Jesus, vem dizer assim, eu não vim destruir a lei, eu só vim ensinar a agir com amor. Muito bom, viu, Isabel? Muito bom. Muito boas as reflexões que nos fazem pensar em outras coisas. É isso que é importante quando a gente assiste uma palestra, que ela vai nos levando para outros espaços. Nós temos uma pergunta, tá? Nós temos uma pergunta de Augusta, e vamos ver se tem aqui. Algumas religiões designam Jesus como mestre ascensionado, dentre outros. O que pensar disso? No caso que Jesus ascende ao céu de corpo físico, com o próprio corpo físico. Nós sabemos que após a morte física, Jesus ele retorna em corpo espiritual, que a doutrina chama perispiritual. Então, o Paulo, apóstolo, ele nas Escrituras Sagradas, o corpo espiritual, ele se refere ao perispírito como corpo espiritual. Então, já se tinha um conhecimento, com outras palavras, e conhecimento do perispírito. Jesus aparece após a morte física, e muitos disseram que Jesus ressuscita, ele vence a morte. De fato, ele vence a morte como todos nós iremos vencer, a morte física, porque a morte não existe. Então, Jesus vem, através da própria ressurreição, provar a imortalidade da alma. Mas aquele corpo que Tomé toca é um corpo materializado temporariamente por conta de uma necessidade. Tanto que ele sugere, quando ele aparece aos apóstolos, e que ele continua pregando, muito ele trabalhou após a ressurreição, ele disse que não podia ser tocado. Ele não podia ser tocado, mas Tomé precisava. Então, esse corpo espiritual é o que nós compreendemos como perispírito. E ali se dá uma materialização. Jesus ascender ao céu, como algumas religiões colocam, né? Como o cristianismo coloca que Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e toda essa hierarquia, já penso eu, católica também, que já fui, para uma maneira de organizar todo o raciocínio dos primeiros cristãos, organizar também e haver ali um controle dessa fé que estava sendo disseminada. Porque a gente não pode deixar de compreender
que o Espiritismo traz para nós, humanidade, uma fé raciocinada e não uma fé cega. Então, Jesus não poderia ter trazido para a vida o corpo físico que tinha perdido a vida na cruz. Porque senão ele estaria derrogando a lei. E ele diz, eu não vim desfazer a lei. Não pode haver o retorno ao mesmo corpo físico. Então, a ressurreição, no sentido da palavra ressurgir, no mesmo polissistema material, ela não pode acontecer porque vem denegrir a lei da física, a lei da vida. Se existe a morte física, há o rompimento de todos os laços perispirituais do espírito com o corpo físico. Então, o espírito continua a sua trajetória, como Jesus e como todos nós continuaremos, mas o corpo físico, ele vai seguir a outra trajetória para atingir, para poder a sua a matéria volta para a matéria e o espírito continua. A matéria vai ter a sua parte de degeneração biológica com os outros seres desse microsistema todo, que vai ali se alimentar da matéria. Então, vai cumprir também o seu ciclo a sua tarefa. Mas o espírito, ele se liberta e continua. Então, essa ascensão são dogmas da igreja, tanto que os dogmas são verdades inquestionáveis e que o espiritismo está livre de qualquer dogma. Isso, muito obrigada, Isabel. Na hora que ela também colocou, eu tinha pensado na sua fala, até que você já tinha explicado com relação a a pureza de Jesus, né? A elevação de Jesus, que você também trouxe isso durante a sua palestra, muito bem explicado. Porque tem uma teoria que fala de religiões espiritualistas, que eles falam de mestres também, numa outra vertente, eles falam de mestres ascensionais. Se eu não estou enganada, é Helena Blavatsky. Ela fala sobre alguns mestres, mas que evoluíram, como você trouxe, evoluíram a partir desse amor, esse amor incondicional, que você já respondeu muito bem durante a palestra. Muito obrigada. Nós temos outras questões. Edmilson, Isabel, há crenças cristãs que pensam que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados. O que você diz? Jesus perdoa? Deus perdoa? Obrigada, Maria. Obrigada pela participação. Na verdade, Deus não perdoa porque a gente não precisa pedir perdão, a gente precisa se perdoar para a gente prosseguir, para a gente continuar. Jesus morreu para nos salvar, para perdoar nossos pecados e que estamos livres do pecado original. Toda a história da humanidade se transforma assim a partir de Jesus por causa da figura e do Espírito que é Jesus. Mas colocar na cruz todo o peso da humanidade, todos os equívocos, seria tirar de nós o trabalho do nosso esforço para nosso aprimoramento. Então, aí volta também questões que são colocadas por algumas vertentes cristãs, religiosas, que Jesus é o salvador da humanidade. Eu digo assim, que Jesus é de fato o meu salvador, porque ele vem trazer para mim todo o suporte, tudo que eu preciso, através de seu exemplo, de sua palavra, de sua mensagem, da profundeza do ser que é, aquilo que preciso para eu fazer a minha própria salvação. Por sinal, esse é um ponto de divergência entre os espíritas e os outros cristãos. Não é que não aceitamos Jesus como Salvador, aceitamos Jesus como o nosso mestre, como o nosso modelo, como o nosso exemplo maior. Então, ele nos salva a partir do momento que eu aceito. Então, aceitar Jesus seria justamente amar como Jesus amou, fazer o que ele fez, perdoar como ele perdoou. Então, a gente não precisa ficar pedindo perdão a Deus. A gente precisa perdoar e nos perdoar. Então, trabalhar em nós o auto-perdão, para que tenhamos
existência mais leve, mais tranquila, inclusive nas nossas relações interpessoais. Então, Jesus morreu para nos salvar. Jesus colocou na cruz todos os nossos pecados. É uma maneira também, eu diria, alegórica de condução dos fiéis para um determinado credo, né? E a gente precisa respeitar, mas é o entendimento que chega para algumas pessoas ainda assim. Muito bom, Isabel, isso mesmo. E assim, daria para a gente ficar aqui respondendo, né? Daria Mas, o inteiro. como você disse, daria um seminário, daria o dia inteiro. Muito Esse obrigada, tema está Augusto. necessário. Eu queria até colocar também, com relação à questão da ressurreição e reencarnação, que a gente sabe que a própria Escritura Sagrada teve muitas e várias traduções, e como eu disse, da própria história, o Império Romano interferia ali nas escrituras. Então, há também notícias de que a palavra reencarnação ela foi retirada das escrituras sagradas para ser colocada no lugar a palavra ressurreição. Então, por que, que a gente sabe disso? A gente pesquisa poder trazer isso como verdade. Era de interesse que se tivesse a crença na ressurreição e na reencarnação, e a reencarnação é muito mais antiga do que a própria doutrina espírita, porque todos os sábios da antiguidade clássica, todos os filósofos, eles já falavam da reencarnação como algo do cotidiano. Muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigada, Isabel, obrigada mesmo. Jesus te Obrigada a abençoe. vocês. Obrigada, Augusta, pela participação de sempre, pelas perguntas. Obrigada, Maria, e a todos que estão presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Muitos elogios, Isabel. Muitos elogios, depois você vai conferir, você vai dar uma olhadinha lá, lá na nossa página do YouTube e no Facebook. Eu só tenho a agradecer. Agora, muito obrigada. Agora nós vamos para os nossos avisos, porque estamos acima do tempo, e depois eu dou o tempo para você fazer suas considerações. Nós continuaremos, né, o tema de abril, a revelação espírita, e na próxima semana, dia 20 de abril, na próxima terça, nós teremos a função da Casa Espírita com Giovana Cardoso. Isso. E nós teremos também, na quinta-feira próxima, a estrutura consoladora de O Livro dos Espíritos, com Antônio Carlos. Isso mesmo. Então, estão todos convidados à participação, tanto na quinta, às 20 horas, quanto na próxima terça, que nós vamos dar seguimento à Revelação Espírita, que é a temática do mês. Quero avisar também para todos que a nossa evangelização continua a todo vapor, as inscrições ainda estão abertas. Nós estamos trabalhando com crianças desde o ciclo 1, 2 anos, 3 anos, até a pré-juventude e a juventude, 16 anos, depois a juventude. Então, inscrevam-se, participem. Evangelizar é um ato de amor, é preciso, é importante. Então, estamos com as inscrições abertas e os braços também abertos para recebê-los online, né, como tem que ser no momento. E, no mais, nós continuamos com a campanha das gestantes, continuamos também com o nosso estudo do livro No Mundo Maior, que está finalizando, estamos para começar outro, nos procurem para saber dos nossos estudos, dos nossos grupos de estudo e das nossas campanhas de ação social. No mais, Isabel, você quer fazer alguma consideração final? Fique à vontade, quando você terminar, nós vamos para a oração. Só quero agradecer a vocês do Amar. Obrigada por essa oportunidade. Como eu disse antes, aqui nos bastidores, para Carla, que daria conversa para um dia inteiro falar de cristianismo, Jesus e espiritismo. E quero fazer um pedido a todos vocês espíritas que saibam responder quando alguém questiona se somos cristãos ou não. Que saibam responder colocando sobre Jesus, que nós somos cristãos, sim, porque seguimos os ensinamentos de Jesus.
E que, principalmente nesse ponto de divergência, como eu disse, Jesus não é Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, como também nós somos filhos de Deus, mas é o Cristo de Deus, aquele que vem com uma tarefa específica. Seria essa resposta. Então, nós somos espíritas, o espiritismo é cristão, porque tem como base, como fundamento, toda a moral da pregação do próprio Jesus e da vida do próprio Jesus. Isso mesmo, muito obrigada, Isabel. E agora, nesse momento, eu convido a todos para juntos nós elevarmos o nosso pensamento, nós vibrarmos numa só sintonia, na sintonia que nos leva a esses braços amorosos do Mestre amado. Santo Jesus, nós pedimos, nós louvamos, nós agradecemos. Mestre amado, Mestre querido, nosso guia e modelo, obrigada pela tua presença integral. Obrigada, Mestre, pelos teus ensinamentos, pelas tuas palavras, que nos conduzem ao bem, que nos enchem de amor. Mestre amado, nos ensina a praticá-las, nos ensina, Mestre, a agir como o Senhor. Nos transporte a todo mundo. Nós somos teus filhos. Mestre amado, Mestre querido, obrigada por esta tarde de muito aprendizado, de muita luz e luz, porque falar dos teus ensinamentos, Mestre, nos enriquece, esse tesouro que a criança tem, esse tesouro que não enferruja, que nos faz crescer. Mestre Jesus, continua conosco, nos nossos lares, nos leitos hospitalares, nas doenças que estão em todos os lugares. Mestre amado, sara o nosso coração desses males que ainda insistem em estar dentro de nós. Nos ajuda a nos iluminar para que possamos eliminar os inimigos. Mestre, possa-nos as nossas dores e nos ensina, Mestre, que elas nos fazem crescer. Muito obrigada por todos os momentos pelos quais estamos passando, os bons e os que ainda consideramos irmãos. Muito obrigada pela tua luz, pelo teu amor, pela tua benevolência e pela tua presença em nossas vidas. Se conosco agora e sempre, Mestre amado, que assim seja.